Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal de podcast Conectando. Aqui a gente tem a bandeira de sempre estar conectando conteúdos de muito valor e pessoas com muita autoridade, pessoas que nos trazem realmente inspiração. Então hoje começa de uma forma super diferente. Hoje eu tô tomando aqui uma fibrazinha, um chazinho. Então, essa convidada que sempre traz bem-estar, pela energia que traz, pelos produtos que ela traz, hoje é a convidada aqui para o canal, uma convidada da minha vida, que é minha amiga, Amélia Girardi. Amélia, gratidão pelo convite, gratidão por estar vindo aqui, né, nesse projeto, para estar transbordando um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua história com essa minha audiência, tá? Obrigada, seja muito bem-vinda. Meu amor. Eu que fico muito grata, né, de estar aqui com você. Você é uma pessoa que sempre me inspirou muito, são alguns anos, são o quê? Uns 15 anos juntas? 15 anos. 15 anos juntas, Pedro vai né? fazer 14, então isso, são 15. Então, eu que me sinto muito lisonjeada de estar aqui com você, participando desse podcast com você. Tá, é um projeto, né? Eu falo que faz muito sentido quando eu falo de conectar, é conectar pessoas que realmente me inspiram e eu sei o quanto pode fazer diferença na vida dessas pessoas que são essa audiência que está nos ouvindo aqui. Então, gente, por isso eu já quero convidar a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e deixar adicionado aí as notificações, porque por aqui sempre vai ter conteúdo de muito valor, né? Então, um recado importante que esse bate-papo ele é sempre gravado aqui na agência Fornexus. A Fornexus é uma produtora que a gente chega com uma ideia, com um projeto e a gente sai com um sonho realizado. E que no meu caso, que eu tenho esse propósito de vida que é conectar histórias inspiradoras com as pessoas, então a Fornexus é esse canal. Então, Amélia, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse. E aqui a gente sempre levanta a bandeira que a gente vai falar muito sobre esse seu tino de empreendedor, sobre a sua trajetória profissional, mas a pessoa que hoje vê o que a Amélia faz, você é uma pessoa muito transparente, né? Para quem tem a oportunidade de te conhecer. Mas para quem está tendo hoje essa oportunidade de conhecer os valores, quem é a Amélia? Se apresente a Amélia mulher, mãe, enfim. Okay. Dê essa oportunidade para essa audiência que está nos assistindo. Ok. Eu vou começar com a Amélia filha, né? A Amélia filha sempre foi muito moleca, sabe? Mas com uma disciplina, assim... sempre fui muito responsável com minhas coisas, né? Eu vim de uma família... Posso falar rapidinho? Sim? É nosso, okay. O tempo aqui é nosso para a gente poder se apresentar mesmo, tá? Porque eu acho que tem tudo a ver com um papo que a gente vai ter aqui, né? A minha mãe era uma mulher à frente do seu tempo, né? A minha mãe era uma contadora, quer dizer, há 118 anos atrás, uma mulher, uma menina, uma jovem de 20 anos, né? Ter o seu escritório de contabilidade. Uau. Então, ela foi uma mulher à frente do seu tempo e meu pai era fiscal de rendas. Então, eu não tinha... Eles não estavam sempre com a gente em casa, né? A gente tinha uma secretária, né? Uma funcionária que era minha mãe. Todo mundo chamava ela de segunda mãe, né? Mãe Morena, né? E ela cuidou da gente por 34 anos, Uau. Né? Então, a mamãe estava presente sempre, assim, nos momentos que a gente precisava, de escola, de tudo, mas eu precisei desenvolver essa disciplina, essa capacidade de estudar, eu era atleta, enfim, essa é a Amélia filha, né? E a Amélia irmã, eu sou de uma família de 5, né? Eu sou a caçula, então sempre fui muito amorosa, melosa, do seu jeitinho assim, que você me conhece. E a Amélia mãe, a Amélia esposa é muito realizada, né? Eu venho de um casamento, a gente vai fazer 29 anos de casado, agora de 18 de junho, né? Somos, não é clichê, mas você conhece, a gente é um eterno namorado, a gente vai curtir a Cancún lá, os nossos 29 anos de casados. E a Amélia mãe é muito realizada também. Eu parto do princípio que todas as nossas escolhas, elas fazem parte do nosso desenvolvimento pela vida, né? E de onde eu vim com a experiência que meu pai e minha mãe me deram, era impossível eu fazer algo tão diferente do que eles fizeram, né? E a minha filha, a Amélia mãe, é uma Amélia muito amorosa, mas muito exigente, né? E depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. É importante. E eu posso falar aqui, né, da Amélia amiga, porque acho que faz todo sentido também.
Quem é a Amélia Amiga? Então, a Amélia Amiga é aquela pessoa que está ali, você sempre é uma pessoa que está transbordando, que é sempre muito importante dividir os momentos com você. Você é a alegria, né? E a gente já teve muitas oportunidades que a gente vai falar aqui da troca, né? Às vezes o que eu sou muito, você é temperadíssima e por isso que eu falo que faz toda a diferença de estar dividindo momentos com você. A gente tem muitos aí e a Amélia Amiga é uma mulher que inspira, uma pessoa que inspira. E exatamente por toda essa trajetória, porque quando você fala assim, às vezes, tive essa estrutura de família. A gente conhece muitos casos de pessoas que tiveram muita estrutura. E, no entanto, né? É verdade. E também o contrário. Eu venho de uma família que eu tive pouco amor, pouco tudo, e hoje eu transbordo isso aí com meu filho. Amém. Então, isso aí acho que é uma essência que tá em você e que quem tem a oportunidade de conhecer, né, é um privilegiado de estar dividindo. Então, essa é a Amélia Amiga. E agora, gente, a gente vai falar de muitas coisas aqui. Então, bora. A gente falou. Amélia, então, toda a estrutura familiar, né? Amélia tem academicamente, Amélia, quando começou essa vida, em que você se formou? Fala um pouquinho dessa trajetória aí também. Onde foi, como foi? Ok, eu sou de formação, eu sou engenheira de alimentos, né? Me formei na Universidade Federal de Viçosa, entrei com 18 anos, né? Era muito CDF. E depois aqui, aí eu mudei, vim trabalhar aqui, foi meu primeiro emprego aqui em Vitória, né? Eu sou de Minas, eu sou de Ubá. E quando eu me formei, eu vim fazer uma entrevista aqui em Vitória e passei e fiquei, né? E aqui eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia da qualidade na UFES, sobre qualidade total, aquelas certificações ISO 9000, e eu fiquei nessa especialização, né? Essa é a Amélia acadêmica. Acadêmica. Isso tu ficou quanto tempo? Como que foi esse ciclo? Quando encerrou? Eu trabalhei por 17 anos na área de engenharia, né? Ela é total intensa, gente. Vamos começar, mas eu não vou me resistir aqui, entendeu? Então, 17 anos na área de engenharia, sempre em pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? 15 anos em pesquisa em P&D. Nas fábricas de chocolates, né, daqui do estado, Chocolates Vitória, Chocolates Garoto. Depois eu trabalhei com massas, depois eu trabalhei com queijos, depois eu fui consultora de empresas, né, e nessa época eu conheci, né, uma oportunidade de negócio para me tornar empreendedora, ok? Aí a gente entra no empreendedorismo, que a gente vai, né, eu acho que é a parte que a gente começa, na verdade, a essa trajetória, porque hoje você é o resultado de tudo que você viveu. Claro. Quando você fala da Amélia filha, mãe, esposa, então tudo foi uma experiência. Esses 17 anos aí, tem gente que às vezes, o que não importa o que passou, eu sempre acho que importa sim. São histórias, né? A gente é resultado disso aí. Então, em algum momento na vida, você teve que fazer uma escolha. Isso. Né? Isso. Então, isso foi um ciclo que durou 17 anos, que com certeza deu muito certo. Por quê? Qual foi o momento da mudança? A gente aqui, Amélia, só para ficar muito claro, não temos problema de falar de nome de empresas, tá? A gente está tomando aqui um chazinho da Herbalife, né? Tintim, sorry. Um tintim aqui, ó. A gente vai falar de saúde, né? Então... E aí foi onde você conheceu a oportunidade da Herbalife. Isso. Né? Você trabalhando ainda como engenheira de alimentos. Isso. Aí como que foi? Você ficou um tempo como engenheira de alimentos e conheceu a oportunidade. Como que foi essa transição e por quê? Então, Vilce, tem uma coisa que eu carrego comigo que eu amo ver o despertar das pessoas. Eu amo cutucar pessoas, porque a gente fica vendo assim... Eu não sei se isso acontece com você, com vocês também, mas tem muito morto-vivo aí, né? Então, eu gosto de despertar isso nas pessoas. Em todas as empresas que eu trabalhei, todas as pessoas que faziam parte da minha equipe, eu sempre conversava muito sobre isso, né? A pessoa entrava como técnica, eu falei assim, e aí, qual que é o seu desejo? O que você quer para a sua vida, tal? E a pessoa ia falando, mas assim, com poucos sonhos, né? Sabe? Para ela estar numa Chocolates Garoto já era tudo. Uhum. E nós temos aqui no estado, nós temos o Sebrae, que tem cursos fantásticos. A gente fazia muita associação com fundações, também Fundação Cristiano Ottoni. E eu sempre proporcionei para a nossa equipe fazer cursos para crescer. E eu também sempre busquei cursos para crescer. E o que acontece é que à medida que você vai crescendo na empresa, hierarquicamente, quando você chega perto da diretoria, assim,
essas possibilidades parecem contraditório, mas essas possibilidades elas diminuem, entendeu? Porque quanto mais perto você está da diretoria, você tem um olhar menor assim para as pessoas, entendeu? Porque você tem metas para você bater, você distancia das pessoas, nem sempre o que você quer é o que a empresa está querendo, né? E isso me trouxe um pouco de frustração, entendeu? Eu queria continuar, isso é uma coisa que está no meu coração, e eu sempre tenho falado isso na minha vida, quando a gente não está, às vezes eu até me emociono um pouco, quando a gente não está vivendo uma plenitude, é porque a gente está desvirtuando do nosso propósito, entendeu? Eu preciso de estar plena em tudo, eu preciso de estar plena nos meus relacionamentos de amizade, com o meu esposo, com a minha filha. Claro que a gente vai ter as diferenças, não é isso que eu estou falando, no trabalho, na minha empresa, no meu empreendedorismo, mas quando você vê que está faltando coisas, que você está infeliz, é porque você está saindo do seu propósito de vida. Uau. Entendeu? E aí, nesse momento, quando eu estava na última empresa como consultora, eu vi que eu estava tendo menos poder de poder investir nas pessoas. Eu falei assim, eu tenho que procurar algo, né? Foi quando o meu esposo foi num evento da empresa, né? Isso antes da Herbalife vir para o Brasil, né? Nossa história começou antes da Herbalife vir para o Brasil, mas hoje a gente corta isso, que a gente já foi supervisor lá em Los Angeles, né? Depois de 6 anos que ela veio para o Brasil, e nessa época que eu estou falando agora, o Cláudio viu a oportunidade, me chamou para ver, e eu amei isso, sabe? No meu primeiro evento da empresa, que foi em São Paulo, da corporação da Herbalife, eu escrevi lá qual que era o meu propósito de vida, né? E que eu tenho esse caderno até hoje. E eu ainda não cheguei nessa meta, né? Mas estamos no caminho, né? Isso, E o legal é que você pode não ter chegado ainda, mas diferente da maioria, você não desistiu. Mas eu vou te falar uma coisa, obrigada por essa dica, mas eu vou te falar uma coisa. A minha meta é ajudar 100 famílias a se desenvolverem, não ajudar financeiramente, eu não acredito nisso. Eu não acredito que você ajudando uma pessoa financeiramente, ela vai crescer, vai se desenvolver. E eu vou falar que eu estou quase perto. O fato das pessoas, algumas não terem continuado na empresa, hoje eu vejo pessoas de sucesso na minha frente, em outros âmbitos, mas elas carregam com elas tudo que elas aprenderam com a gente, nesse caminhar, o tempo que elas tiveram com a gente. Eu acho isso lindo, entendeu? Mas sem dúvida, né, Amélia? Eu falo que isso é você realmente olhar com gratidão o que você faz. Porque às vezes a gente busca tanto o algo mais e a gente esquece dos detalhes que acontecem. Eu tive a oportunidade de conhecer a Herbalife e estava grávida de 3 meses, desempregada, sem nenhuma oportunidade. A minha gravidez toda, a oportunidade de negócio que eu tive foi a Herbalife. E eu falo, né? Eu sei que às vezes você acha que eu falo demais, mas tudo bem, as pessoas já me conhecem. Falo que a história de mais sucesso que eu conheço da Herbalife é a minha. Porque não adianta a pessoa falar que ganhou 100 mil reais, 150 mil reais, enquanto eu ganhei 981 reais no momento que eu tinha 0 grávida. Então, eu voltei a trabalhar com meu filho com 20 dias, né? Eu ia e voltava com ele no sling, né? A gente tinha um negócio juntas. Então, assim, a minha história foi de total sucesso. E quando eu disse da Amélia como amiga, é disso que eu falo. Que, tipo assim, você sempre esteve lá, né? Às vezes é aquela história, nem sempre quer assim um negócio. A gente não ouve o que a gente quer ouvir naquele momento. Às vezes a minha dor é uma e a pessoa vai falar alguma coisa que vai tocar na minha ferida, mas não. Então, o desenvolvimento Herbalife, do marketing multinível, né? Realmente fantástico. Então, assim, os treinamentos são incríveis. Eu falo, primeira vez que eu fui para um treinamento no Rio Nacional, quando eu deixei meu filho, gente, que desespero, mas quando eu cheguei lá, eu falei, uau. Por ele. É por ele. E o que a gente aprende, isso ninguém tira da gente. O que a gente vive, ninguém tira da gente. Então, o seu propósito de ajudar 100 famílias a se desenvolverem, e que legal que você fala isso, porque hoje a pessoa passa pelo sistema, passa pelos treinamentos e vai fazer aquilo que aprendeu em outro negócio. É isso aí. E é isso legal. Isso é o seu amar, né, Amélia, também. Isso. Porque amar precisa ter liberdade. Se não tiver, então, não é amor. Faz todo sentido, né? E aí, seu propósito, né? A gente falou que você conheceu a oportunidade
E você saiu da empresa de consultoria? Isso. Eu falei assim, eu vou testar. Eu vou testar. E aí eu trabalhei um mês e ganhei um cruzeiro, né? Aí eu liguei para a diretoria, eu era consultora, eu não era funcionária da empresa, né? Eu já tinha falado com a diretoria que eu ia fazer esse cruzeiro. E no dia que eu estava embarcando, a pessoa me ligou, você não pode, vai ter uma conferência de vendas aqui na empresa, você não pode. Eu falei assim, olha, então, na semana que vem eu passo aí para a gente acertar tudo, porque eu estou indo para o meu cruzeiro, né? E aí dali acabou, né? Eu fechei as portas, falei assim, agora eu vou fazer esse negócio, porque eu vi no marketing multinível essa possibilidade de tudo que eu queria, de tudo que fazia parte do meu propósito de vida. Entendeu? E depois, daqui a pouco, a gente vai conversar. Depois entra em outro segmento também, né? Que não é só do trabalho em si, mas da espiritualidade. Né? Que é muito importante, porque às vezes, quando você está fazendo algo que não te dá esse brilho nos olhos, que você vê as portas fechadas, até isso também pode ser muito influenciado, né? A questão da sua espiritualidade. Que se você sabe que você tem esse propósito na vida de ajudar as pessoas, eu não gosto nem de falar ajudar as pessoas, mas na verdade é transbordar na vida das pessoas. Isso. E se você está infeliz, como você disse, se você não está na plenitude ali, não é de verdade, né? Eu sempre falo, igual tem gente que você olha, às vezes, parece que é 100% feliz o tempo todo. É tão mentira que nem não passa essa credibilidade. Então aí você vem fazer o negócio Herbalife somente não. Outra coisa que você só faz Herbalife, não. Se você trabalha com Herbalife, você trabalha 24 horas por dia, né? Porque se você se propõe a fazer, porque às vezes você pode estar dormindo, acorda, tem um insight, Deus te coloca, você que tem uma espiritualidade altamente aflorada, que Deus tocou, permitiu e tocou naquele momento para você seguir o seu propósito de vida. Então não é só Herbalife, você foi seguir o seu objetivo, o seu propósito de vida. Propósito. E já tem quantos anos que você está na Herbalife? Meu Deus, foi 19 de novembro de 2001. 21 anos. 21, porque tem 15 que eu te conheço. 21 anos, Amélie, como que é o seu trabalho hoje na Herbalife? Eu digo que é basicamente a mesma coisa que eu fiz sempre, né? Porque não importa em qual patamar você está na empresa, né? Vender e recrutar, né? Mas essa venda é uma venda, ela é uma venda muito amorosa, sabe? Porque, na realidade, a gente está mudando pessoas, né? A gente está mudando o estilo de vida, a gente trata com bem-estar, né? Os produtos da Herbalife, a Herbalife, ela me encantou, Vilce. Porque quando você vê a história da empresa, o presidente fundador e tudo que está na Bíblia é do jeito que a Herbalife ensina pra gente, entendeu? Ir de 2 em 2, né? Respeitar o outro, a ética, isso tudo é coisas muito importantes na empresa, né? Então, casou com o meu estilo de vida, entendeu? Então, eu trabalho assim, cuidando de pessoas, a gente tem um espaço de vida saudável que chama Metanoia, né? Mudança de mente, né? Metanoia Orla, ali na Praia da Costa, e lá a gente tem uma cadeia enorme de relacionamentos, de amigos, né? Você e Pedro estão lá de sempre. E o clima ali é fantástico. E aí é isso, sabe? A gente cuida de pessoas, a gente faz desafios de perda de peso, né? Tem vários resultados, pessoas que perderam mais de 30 quilos. Eu acho muito bacana quando uma pessoa entra ali com o intuito de fazer uma cirurgia, sabe? E a gente vai conversando, a gente coloca em desafios, a pessoa chega no objetivo dela. E a parte também de ganhos financeiros, né, de recrutar pessoas para fazer o negócio. Então, a gente tem esse espaço ali e a gente tem aqui em Vitória, Vila Velha, espaços, né, abaixo da gente, e a gente tem uma expansão na Flórida também, né? Então, é muito bacana, a gente chegou no patamar bacana da empresa, a gente já ganhou várias férias, 11 cruzeiros, eu gosto, eu me divirto. É por isso que transborda. E aquela coisa, a gente fala de perda, ganho de peso, mas o que a gente ganha de qualidade de vida, né? A gente teve aí, a gente sabe a história do Pedro. O Pedro nasceu tomando shake, primeiro uma mamadeira. O mais bonito do espaço. Primeiro uma mamadeira do meu filho tinha shake. Você lembra, Vilce? Ele com meses, ele estava no seu colo ou no meu colo? No meu. No seu. Você passou perto, desculpa. Você passou perto da bancada, assim, ele... Pegou um copo de shake e 7 meses. 7 meses. Ele é apaixonado até hoje. Falei que ia te encontrar hoje. Então, assim, e a questão do bem-estar, né?
Eu tomava shake quando eu amamentava e via a diferença. Meu filho teve um problema de saúde, mas o que ajudou muito até foi a questão do chás, ou seja, a questão de bem-estar. Amélia, então você hoje realmente vive seu propósito. Isso, né? Isso. Porque até quando alguém entra no espaço Vida Saudável, o clima ali realmente é diferenciado. O nosso bate-papo vai ter um tema que eu vou fazer questão de colocar, que se chama foco. Porque de uma certa forma, do que você falou agora, do que você falou até agora, tudo tem um foco, né? Não, eu vou no cruzeiro, não, então tá, eu vou, ponto. Voltei, então agora eu vou fazer isso. Vou fazer se dar certo. Vou fazer porque vai dar certo, vou fazer até dar certo. Então você cria metas, né? E se você tivesse que dar uma dica hoje, porque não vou falar que é muito difícil, mas poucas pessoas têm essa capacidade verdadeira de falar, eu tenho esse foco e vou seguir. Então, o que você fala de dica? Como que você faz para se planejar? Para criar o seu planejamento, ter um foco e falar assim, ali que eu vou e ponto. O que você fala para mim sobre foco? O que é foco para você? O foco para mim, ele começa tudo num desejo ardente, uma coisa que eu quero, uma coisa que eu quero muito na minha vida, né? Então nasce esse desejo e aí é muito importante, sabe, Vilce, a gente acessar as coisas antes de poder ter, entendeu? Então tipo assim, eu quero um carro, né? Eu quero um carro diferenciado, então eu vou lá e vou fazer um test drive naquele carro. Eu não tenho capacidade, não tenho dinheiro ainda para poder adquirir, mas eu preciso de acessar aquilo, entendeu? Então, o foco, ele começa com o desejo ardente, para mim, a dica que eu quero dar ele começa com o desejo ardente, depois você precisa de acessar, experimentar, ir com algum amigo em algum lugar que você jamais poderia ir, e aí depois você precisa de escrever isso, né? Escrever faz total diferença. E o que eu aprendi há pouco tempo na minha vida, eu estou lendo um livro muito bacana, ele chama Trabalhe 4 horas por semana. Uau! É do Tim Ferriss, é um sonho, né? Nossa. Então, aí o que ele ensina? Ele ensina assim, quando você tem... Quando você tem uma meta, você coloca atividades para desdobrar aquela meta que vão gastar só 10 minutos do seu dia. Pequenas atividades em prol daquela meta, daquele foco, daquele objetivo que você quer. E quando você faz isso, só 10 minutos, a gente chama de micro-resultados. Você pode ter 4 horas por semana. Tá? Então, a dica que eu quero dar para vocês aí, que a Vilce está me pedindo sobre como chegar a realizar seus sonhos primeiro, deixe isso nascer do seu coração, um desejo que você tem, né? Se você tem... conversa com a pessoa que te acompanha na vida, vê se é um desejo dos dois, né? Escreve isso, procure acessar, se possível, e coloque isso no papel, né? E coloque atividades todos os dias, 10 minutinhos do dia só para você fazer uma atividade em prol daquilo. E você vai ver que vai acontecer. Ainda mais se tiver de acordo com o seu propósito de vida. Se tiver de acordo com o seu propósito, você pode ter certeza que você vai atingir. Uau. Né? E você falou no início também, quando você se referiu à Amélia, a esposa do eterno namorado, que você e o Cláudio acham a coisa mais linda, assim. E que é muito importante essa coisa de conversar e terem o mesmo objetivo, né? Isso. Que às vezes o sonho é individual. E sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, né, Amélia? Claro, para você atingir o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Agora, quando isso é conversado, isso está de acordo com quem está com você, porque eu acho que a pessoa que está na sua família, que vive na sua casa, que divide os seus sonhos, faz todo sentido que isso esteja muito bem alinhado, acordo, né? É verdade. Isso faz todo sentido. Então, a Amélia aí... diante de todo esse projeto, a gente teve espaço juntas. Eu sei hoje como que funciona o seu espaço, essa alegria, essa mulher que só transborda. Aí a Amélia teve um desafio algum tempo atrás. Não, teve vários, na verdade. Foi exatamente isso que te trouxe aqui, né? Todos os desafios, que a gente tem desafio todos os dias. Verdade. Uns grandes, outros pequenos, uns param diante dos desafios, outros decidem o que vão fazer. A gente pode falar sobre a questão do seu desafio de saúde? Claro, eu estou aqui para isso. E é legal, Amélia, porque aqui, mais uma vez eu vou repetir, porque o meu propósito com o canal é exatamente isso. Porque com certeza em algum lugar tem alguém que não sabe como ouvir, aonde ouvir, ou o principal, de quem ouvir.
certas coisas. Porque hoje a gente ouve tudo de todo mundo. As redes sociais estão aí que informação a gente que não falta, né? A gente tem que peneirar, né? Quais são as informações? Então, assim, eu sempre busco realmente, quando eu convido alguém para estar aqui sobre o assunto que eu vou falar, é para fazer a diferença na vida dessa audiência. Então, assim, quando você falou de foco, faz todo sentido. E para as pessoas entenderem que às vezes está mais próximo do que a gente pode imaginar. Depende de você saber o como acessar. Porque para algumas pessoas, eu falo que às vezes a gente vive certas coisas que parece louco que alguém não saiba. Mas para algumas pessoas pode parecer bobo. Poxa, eu vou entrar numa concessionária e fazer um test drive de um carro que eu não posso comprar hoje. E é essa pessoa que precisa do nosso colo, é essa pessoa que precisa dessa palavra. A gente passa diante de algumas situações na vida, você sabe de algumas que eu passei, que tipo assim, será que eu paro agora? E o que a gente vai fazer com isso? E a Amélia sempre transbordando, sempre sendo uma pessoa que, quando a gente vai falar de espiritualidade, que é uma coisa que você tem, que aflora, que emociona mesmo, que faz toda a diferença. Você descobriu uma doença algum tempo atrás. O que foi, há quanto tempo foi e como foi? Ok. Então, essa doença, eu tive um tumor, né? O ano passado foi um ano, assim, atípico, né? Você sabe muito bem que eu amo estudar e amo fazer cursos. Os cursos mais malucos que vão aparecendo, eu vou fazendo. E o ano passado eu entrei no curso no dia 1º de janeiro. E meu esposo, ele acabou entrando depois, que ele foi vendo, 1º de janeiro do ano passado. 21. É um curso que a gente faz 10 anos em um ano. Ok? Uhum. É um ano, sim, muito puxado, que ele vai me levar a 10 anos de resultado. Como eu estou com 58 anos, eu preciso de acelerar os resultados, né? E eu comecei a fazer esse curso, meu marido foi vendo que eu estava me distanciando, sabe, nos meus objetivos, nas minhas realizações, ele veio para o curso também, né? Porque ele não vai perder, né? É importante, é o que você falou sobre casal. E eu estava treinando muito pesado o meu corpo, né? Porque é importante que a gente conheça o corpo que a gente tem e que ele é muito preguiçoso, ele tem vontades próprias. E as vontades dele é sempre assim, deixa eu relaxar, deixa eu gastar menos energia, deixa eu comer mais carboidrato. Ele é muito preguiçoso, né? E a nossa mente, ela é muito fantasiosa, porque ela é baseada nas coisas que eu já vivi, né? Aqui no córtex frontal, a gente tem todas as experiências que você viveu lá com a sua família, com seus pais, que você viveu com Pedro, que a gente viveu junto, estão todos aqui no córtex frontal, né? E a gente fica... Todas as oportunidades que tem na nossa vida, a gente pega disso aqui para usar. Uau. E não deveria ser, entendeu? Não deveria ser, porque aqui atrás a gente tem um córtex que ele é visionário, então eu posso criar tudo o que eu quiser na minha vida, através da imaginação, né? E temos nervos florais, os nervos aqui que eles vão associando um com o outro e torna aquilo realidade. E o que aconteceu? O ano passado eu resolvi mortificar o meu corpo. Eu treinei forte, mortificar assim, falar assim, ei, quem manda aqui não é você mais, é a minha alma, que vem através do meu espírito, que vem através de um fio condutor com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E eu comecei a treinar muito pesado. Foi a época da minha vida que eu tive o corpo mais bacana. E nesse treino puxado que eu estava fazendo, puxado assim... Focado, né? Com objetivo, eu estava começando a consegui definir meu corpo e tudo. E aí eu estava sentindo estava trabalhando também peitoral e tal, e eu apalpando, eu senti uma dor diferente do que a dor do treino, né? E é muito importante, né, gente, nós mulheres fazermos o exame. Foi eu quem descobri. Eu descobri um caroço aqui e fui marcar. Falei assim, gente, isso aqui não tá normal. Eu nunca penso em doença, você me conhece, né? Eu sei que vai ficar tudo bem, que não é doença nem nada. Então, mas eu vou lá no médico ver o que é isso. E eu já tinha 1 ano e meio que por causa do Covid, eu não tinha feito o meu exame, né? O exame anual que a gente tem que fazer. E aí eu marquei o meu médico, só que o meu médico, eu descobri isso em outubro, o meu médico ia ser em janeiro, enfim. Fui no médico, ele me deu todas as solicitações, eu fui fazer a mamografia e a pessoa lá da Multiscan falou assim, o médico chegou e falou assim, por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, é exame de rotina. Ele falou assim, eu gostaria que você esperasse o resultado
são 40 minutinhos que eu quero conversar com você. Eu tô vendo uma coisa lá, e eu tava sozinha, né? Eu tô vendo uma coisa lá, e não tô gostando do que eu tô vendo. Eu bati no braço dele, se preocupe não, isso aí é só um gânglio linfático. Aí ele falou assim, mas você pode ficar? Eu falei assim, posso. Aí, enfim, chegamos à conclusão, ele se formou junto com o meu ginecologista, levei o resultado pro meu ginecologista e a gente descobriu, né? Ele me indicou para um mastologista e a gente descobriu que era um tumor maligno, né? Um câncer, tem o nome dele lá, mas eu não gosto de estudar. Tem uma coisa que eu não gosto de estudar sobre doença. Você conhece gente que gosta de estudar sobre doença? Eu não gosto. Conheço, mas eu sei que não é o seu caso. Então. E aí, eu fiz o exame, deu esse tumor e a gente partiu para cima, né? O que a gente tem que fazer? Na hora de ver o resultado, que você pega no computador, eu chamei meu esposo para abrir comigo, né? E ele é muito emotivo, eu sou mais forte, né? Ele é muito emotivo. E aí, ele não chorou, ele ficou todo sério. E aí, ele me permitiu chorar, né? E depois a gente, agora vamos para a ação, né? E a gente marcou, fiz a minha cirurgia, tirei o tumor, era pequenininho, 2 centímetros, tirei um quadrante. Fiz 4 sessões de químio, 15 de rádio e tô aí, firme e forte. Fiz minha mamografia, acompanhamento semana passada, não deu mais nada. Uau. Fui ontem no médico, tá tudo ok. Agora, Amélia, o que passou na sua cabeça? Porque, mais uma vez, eu vou falar com você que a gente não tá aqui romantizando a doença. Não. Já é muito legal quando você fala, até para as mulheres, que, tipo assim, a importância do exame, né? De toque. Por mais que, como você disse, eu acho que não é doença, mas o que acontece? Você vem com um trabalho espiritual, você tem uma alimentação que com certeza fez toda a diferença nesse processo, né? A gente não tá aqui para romantizar a doença, não, mas a gente também não tá aqui para poder colocar uma máscara e fingir que nada acontece. Amei o que você falou. Lá na Bíblia está escrito assim, orai e vigiai. Exato. Por mais que eu me cuide, que eu não fume, né? Porque o médico perguntou, você fuma? Você já foi obesa? Você come mal? Você treina? Eu fazia tudo benéfico, ok? Mas a gente precisa de vigiar, tem uma parte que é nossa. E quando você me falou, quando você me contou do que estava acontecendo, você me falou sobre isso. Então, assim, como eu te falei, a gente não está aqui para romantizar a doença, para dizer que, como você falou, deixa, não vou falar da doença, né? Porque existem muitas mulheres hoje que não têm a oportunidade que você teve. Tanto o acesso rápido, quando sente, quanto essa questão também do conhecimento, do conhecimento também, desse cuidado, né? Não tem o cuidado, não tem o acesso, essa espiritualidade, essa fé, que a gente sabe que o que é seu. Então, você era uma pessoa que tinha tudo para não passar por isso. E Deus permitiu que você passasse, exatamente fosse para servir de inspiração para outras mulheres. Né? Porque a gente está falando de uma doença, agora tem tantas outras. Eu tive aí num grau de depressão que hoje eu posso contar e sei que eu ajudo outras pessoas. Então, tipo, eu acreditar, por que eu? Eu jamais. Então, por que eu? Então, eu acho que para Deus nos usar exatamente para servir de instrumento, né? Então, assim, mas naquele momento ali que você foi sozinha, que o médico pediu para esperar, o que passou na sua cabeça? Você bateu no ombro do médico e disse, não, é só isso, tá, beleza. Mas é porque a gente não é forte o tempo todo. Por mais que a gente saiba que, né, às vezes, pelo menos eu falo aqui por mim, a gente precisa fazer o papel de... não tô mais muito nessa vibe, não, tá? Não tô, não, porque às vezes não vale a pena. Acho que as máscaras, uma hora ou outra, a gente vem passando tantas coisas que caem mesmo. Mas o que passou na sua cabeça? Eu queria, assim, e fale com a audiência, com essa pessoa aí que de repente tem medo. Eu falo que eu passei uma situação um tempo atrás de uma conhecida que teve medo de fazer. Infelizmente, né, precisou fazer, mas assim, medo. O que passou na sua cabeça naqueles minutinhos que você ficou esperando esse resultado? Eu vou falar, ela tá falando para eu falar com vocês, então deixa eu falar uma coisa. O medo não, a tristeza, ela só veio no momento do resultado. Quando eu fui no meu ginecologista, que tinha um tumor, mas quando eu estava fazendo a biópsia, que o médico falou assim, não, é maligno, é muito feio, ele é muito feio, você precisa, é maligno. Eu não tive medo nenhum até aí, entendeu? Porque eu estava convicta que não era nada maligno, tá? Apesar da minha mãe ter falecido de câncer, eu ter tios que faleceram de câncer e tudo. Então, mas um momento que eu fiquei triste é o momento que eu recebi o resultado.
Eu recebi o resultado e a Vilce falou uma coisa muito importante que eu vou ressaltar aqui para vocês, que Deus permitiu isso. Porque, na realidade, muitas pessoas falam assim, como é que pode? Eu sou uma serva de Deus, eu prego a palavra, e a pessoa fala assim, Deus ter te dado um câncer. Eu falei assim, que é isso? Deus não dá um câncer pra gente, mas Ele permite pelas minhas escolhas. E eu acho a coisa mais importante do que a gente vai falar nesse podcast é daqui pra frente agora. Entendeu? Porque... é nosso, tá? É importante. É como eu disse, todas as máscaras caem. E eu falo que quando a gente tem um momento da gente falar sobre isso, Amélia, a gente não é forte o tempo todo. Ou então a gente é tão forte, mas tão forte que a gente chora. E tem sempre uma pessoa do aquele outro lado ali dessa tela assistindo a gente agora. Você pode ter certeza que como Deus não erra, Deus permitiu, essa mensagem também é para chegar em alguém que está precisando. Porque a gente está falando de um câncer. Mas existem outras doenças, às vezes, que podem ser, né? Que o câncer mata muito. Mas o câncer talvez te fez reviver. Nossa. Entendeu? A emoção aqui é de alegria, então, na realidade. Exatamente. O câncer te fez reviver. Existem outras pessoas, existem outras doenças que estão matando muitas pessoas. Isso. Quantas pessoas hoje estão em casa, de repente, tristes, sem um propósito, sem fé, sem morrendo acreditar de em Covid Deus? Sem ter tido Covid, né? Porque elas ficam em casa e não estão vivendo a vida, então, né? assim, aí você falou que o medo foi quando saiu o resultado, a tristeza. Não foi medo, sabe, Vilce? Foi a tristeza. De falar assim, putz. E aí, eu conversei, fiz a pergunta para ele. Entendeu? Eu tenho exercitado isso todos os dias. Eu não tenho conseguido fazer todos os dias, mas eu tenho buscado quase todos os dias. É um exercício diário que tem que ser fazer 3 perguntas para Deus, 3 para mim e 3 para uma pessoa um amigo, uma amiga que eu admire. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu? E aí é o capricho, né? Ele é muito caprichoso com a gente. E o que veio no meu coração na hora, porque Deus fala através do coração, né? As pessoas falam, como é que Deus fala com você? Ele fala comigo todo dia, fala com você também. Ele fala comigo, ele fala com você todos os dias. Mas a gente precisa de falar menos, ser tardos para falar, mais rápidos para ouvir. E no coração ele me falou, eu tinha um vício, que era o trabalho. E há muito tempo eu falei assim, Senhor, eu preciso, você sabe, eu era workaholic, né? Eu preciso de me desapegar do meu trabalho. E eu não tinha forças para isso, entendeu? Eu gosto tanto de estar ali no Metanoia, eu impacto na vida das pessoas, eu falo de Deus ali dentro, é lindo. Gente, eu não fico o tempo todo, mas eu amo falar das minhas experiências, dos milagres que Ele faz na minha vida, né? Mas o que eu quero dizer disso é que nesse momento que... Me desculpa, eu acabei me perdendo. Você falou do momento que é das 3 perguntas que você faz para Deus. Ele me falou, você me pediu, e eu vou te falar por quê. Você precisa de exercitar seus dons. Sabe aquela história dos dracmas, né? Deus deu o dracma para 3 para o outro, um enterrou e o outro multiplicou. Uhum. Ele falou, chegou a hora de você multiplicar seus dons, porque eu não sei se vocês devem saber, mas para quem não sabe, né? Quando você está fazendo a quimioterapia, a sua imunidade cai muito. E depois do 12º dia, você tem que se isolar, né? E eu tive um deserto de 3 meses aí, fazendo esse tratamento de quimioterapia, entendeu? Então, nesse momento, eu fiquei ali com Deus o tempo todo conversando, e até hoje eu estou nesse processo de desapego. A gente abriu uma célula lá em casa, todas as terças-feiras, 19h30. Ontem a palavra foi desapego às deusidências. Uhum. Então, Deus permitiu que eu tivesse. Quem buscou essa doença foi através, mesmo eu tendo uma alimentação super bacana, vocês não tenham sombra de dúvida que somos as nossas escolhas, entendeu? A gente muitas vezes, viu, você acha que isso é minha verdade, tá? Não quer mas dizer... aqui a gente quer conhecer a sua verdade mesmo, Amélia. Muitas vezes a gente acha que ajudar o outro é resolver os problemas para o outro.
E eu estava carregando um gorila muito pesado aqui, tentando resolver a vida de outra pessoa. E eu não consigo fazer isso, entendeu? Eu posso inspirar, eu posso falar, eu posso mostrar resultados, mas eu não consigo. E aquilo me amargurou muito. Foram uns 3 meses, isso antes da doença, tá? 1 ano antes. E eu acredito que foi aí que eu desenvolvi esse tumor. Entendi. Entendeu? Então, a doença, para mim, ela é o resultado das minhas escolhas. É aquilo que eu te falei, quando a nossa vida, ela não está plena, é porque eu não estou de acordo com o propósito. E hoje eu vejo essa pessoa me ligando e falando assim, senhora, você não imagina a experiência que eu tive com Deus hoje. Então, eu virei para o cara lá de cima e falei assim, olha, eu não vou carregar mais ninguém. Eu não carrego mais ninguém, eu não tenho essa competência, né? Jesus falou, seu fardo é leve, né? O fardo dele sim. foi pesado, então hoje eu não carrego mais ninguém, entendeu? E essa pessoa agora está descobrindo o que ela precisa fazer pelo próprio caminhar dela. Uau! Muitas mulheres, posso só complementar? Nós mulheres, nós sofremos muito pelos nossos filhos, muito. E é muito importante que a gente entenda que eles precisam de passar por um processo de amadurecimento, assim como nós passamos quando éramos jovens, quando éramos criança. Então, esse processo é ele que vai tornar esse filho, essa filha, um ser íntegro, de sucesso, um ser pleno. Uau. Ele precisa de passar as experiências. Interessante que você fala que a gente tem que realmente deixar os nossos filhos viverem, né? Experimentarem as coisas. Você sabe que eu tenho maior dificuldade com isso. Você sabe disso. Tenho mesmo. Embora, graças a Deus, eu hoje consigo olhar para trás e falar que eu acertei muito mais do que errei. Amém, porque consegui criar um adolescente com as condições que eu tinha, do jeito que eu fiz, que eu estou fazendo. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada. Então, hoje, eu já diferente do que você conhece, já sei que é para o mundo e vai ser para o mundo mesmo. Hoje eu dou o melhor que eu tenho, faço o melhor que eu posso. Mas isso é muito importante. Isso que é o mais importante. Isso é o mais importante. Agora, por exemplo, e nesse momento para você, Amélia, assim como eu, né? Você só tem a Pilar, eu só tenho o Pedro, a gente tem filhos únicos. A Pilar esteve longe porque você descobriu a doença em plena pandemia, onde a gente já estava emocionalmente, que aí eu não sei, eu costumo falar assim, não adianta falar que não, porque não teve quem não sofreu nessa pandemia de alguma maneira. Quem não teve um baque financeiro, teve um baque porque perdeu alguém né, da família. Eu particularmente, por exemplo, o fato de fique em casa, isso para mim é um negócio desesperador, foi tudo. Então, a gente já estava emocionalmente todo mundo muito abalado, com tantas incertezas. Aí você recebe um diagnóstico desse, é um desafio que você falou, pô, vou encarar. E a Pilar estava longe. Como que vocês, assim, em família, que eu sei que existe essa união, conseguiram administrar isso? Por exemplo, ela estando lá sem poder vir, você estando aqui sem poder ir. Eu pergunto, porque o meu perfil eu sou totalmente emotiva. Eu me lembro do dia que você me falou, de como eu saí de lá e como eu fui para casa. Acho que eu fui o Cláudio da situação quando vocês abriram o exame, de ter que se fazer de forte. Mas assim, eu fiquei muito mexida. Agora, com relação a essa situação de que sua filha estava longe, eu imagino o lugar dela, de querer te dar um abraço, porque eu acho que faz tanta diferença. Às vezes um abraço é muito mais do que qualquer palavra. Como que foi, assim, para vocês em família, administrar isso, contar para ela, como que foi a reação dela? Na realidade, Vilce, eu falei com o Cláudio, essa aí é a parte que também vem o sofrimento, né? Eu passei um bom tempo, eu não falei para ela, ok? Somente quando a gente descobriu em janeiro, em abril que foi a cirurgia. Em abril, quando marcou a cirurgia, ela me ligou, eu estava fazendo o exame, e eu falei assim, filha, ela falou assim, mãe, você está onde? Eu falei assim, eu estou aqui em tal lugar, assim, e a mamãe vai tirar um pedaço do peitinho dela, o peitinho dela está muito grande, eu vou tirar um pedacinho. Ela falou, ai mãe, para de bobeira, o que é? Aí eu contei para ela, só quando marcou, porque imagina, minha filha mora lá nos Estados Unidos, ela tem 24 anos, e ela não pode vir, entendeu? Aí eu vou ficar desde janeiro. Então, o maior sofrimento foi eu estar passando por isso, mas sem poder falar com ela.
entendeu? Porque eu tive um insight muito bacana que Deus me falou assim, a partir de hoje, a sua vida, você traz ela toda pro agora. Ok? A minha vida, ou seja, e não é que eu tô doente agora nem nada, eu estou totalmente curada, mas independente disso, hoje eu tenho muita pressa, porque Deus falou isso para mim. O meu futuro não é importante, o meu importante é agora. Agora eu tô aqui com você, conectando com o Vilce e vivendo essa experiência com você. Uau. Entendeu? Então, hoje eu tô vivendo dessa forma. Então, era muito difícil eu estar passando por aquele processo sem poder falar para ela. Nossa, porque eu queria poder falar, chorar, ela ia chorar, eu queria chorar com ela, mas eu falei assim, não, por ela tá longe, não poder vir, só quando eu fizer a cirurgia que eu vou falar. E aí eu falei, e a partir disso ela começou a ligar todos os dias, e ela conversava comigo ela sempre ligou, mas todos os dias ela queria falar comigo, como é que a senhora tá. E nesse processo todo só teve uma vez de desespero, porque a quimioterapia, teve algum, né, o lance do cabelo, né, que o cabelo, não sei se foram com 14 dias, exatamente 14 ou 12 dias após a quimio, o cabelo começou a cair, né? Você foi lá, e aí eu falei assim, mas antes de acontecer eu já fui lá, cortei bem curtinho, depois eu fiz até um vídeo e postei, né, e fui lá, vamos raspar isso logo, quando eu passei a mão e saiu aquele chumaço, então esse processo para ela, porque eu sou muito vaidosa, nós somos leoninas. Um dia diferente. E esse processo para mim ele foi muito bacana, tanto é que eu mantenho, né, eu tenho um propósito, né, eu falei assim, Senhor, eu não sou cinza. Eu me olhei no espelho e meu cabelo preto e branco assim, eu falei assim, Senhor, não sou cinza. E aí me veio outra coisa que ele falou para mim, e eu preciso de executar isso, meu cabelo só vou deixar ele crescer depois que eu efetuar esse projeto que ele me pediu, né? Então, o sofrimento foi esse, de eu não poder falar com ela desde o início, que eu ia passar por esse processo. Então, quando ela falava de algumas questões de futuro, o meu futuro era o agora. Aí, esse momento que foi... Tem muitos insights, Amélia, realmente falando com você. A gente fala de filhos, e quando a gente não vive uma história, quando a gente não está no lugar do outro, é muito mais fácil a gente, às vezes, tirar algumas conclusões, né? Eu me lembro de uma história que eu estava grávida. Acho que eu estava grávida. Que você chegou no espaço e deveria estar grávida. E falando que tinha pego a Pilar na casa da vovó Ieda, tava com ela, tal, não sei o quê, e ela tinha ralado o joelho. E você contando, e aquela menina com 11 anos de idade você pegou no colo. Eu me lembro muito perfeitamente que naquele dia eu pensei, gente, que ridículo, pegar uma menina de 11 anos no colo como se fosse um bebê. Meu tem 13, eu só não pego hoje porque eu já não aguento mais. Não, e faz sentido, tipo assim, uma mulher de 24 anos, a minha filha que mora lá, a forma de falar, vou tirar um pedacinho do peitinho, parece uma forma de poupar. Hoje, eu tô falando isso com você, por quê? Porque hoje eu vivo isso e eu consigo entender o quanto que é importante a gente poupar ou a forma de falar. Claro. Porque você sabe o relacionamento que você tem com a sua filha, eu sei o relacionamento que eu tenho com o meu filho e por que a gente faz certas coisas. Então, quando eu te perguntei sobre como que foi administrar isso aí, porque como eu conheço, eu fico imaginando realmente essa angústia, até pela questão de aproximação, de liberdade, confiança, né, de confiança que existe, como que deve ter sido isso aí. Ou seja, foi mais um desafio, né? E que foi superado, que bom que foi superado. Eu ia te fazer uma pergunta, não sei se você tem algo a mais para falar, que você já falou uma coisa que eu achei fantástico, quando Deus falou com você, traz para hoje. Traz para hoje, porque a gente não é viver hoje loucamente como se não houvesse amanhã. Não creio que seja isso, assim. Mas eu quero dizer, não é ser irresponsável, é isso que eu quero falar. Mas, assim, como é importante, de repente, o que mudou na Amélia? Se você pudesse esclarecer um pouco mais sobre trás para hoje. O que mudou na Amélia, que a Amélia fazia, que de repente... Não quero falar que você se tornou uma outra pessoa, porque como a gente falou, o nosso passado é que nos trouxe aqui. Tudo que você viveu. Você falou incrivelmente da questão da escolha. Carregar o outro nas costas, tá? Foi uma escolha. É algo que hoje você não faria mais? Não sei. Não faço mais por ninguém. Então é isso que eu queria saber. Faço mais por ninguém. O que
Foi um divisor de águas essa situação para você. Muito. Entendeu? Muito. E como que você definiria isso? A Amélia antes e a Amélia depois desse desafio vencido, que é mais gostoso de falar, é isso. A Amélia antes, ela sofria muito com a decisão das pessoas, ela se preocupava muito com o que o outro ia pensar dela, ela tinha uma necessidade incrível de reconhecimento. Essa é a Amélia antes. Ela fazia muito mais do que era possível. Eu gosto muito de plantas, né? E com as plantas eu tenho aprendido, eu tenho tirado alguns códigos, né? E o excesso de cuidado mata. Se não mata, ele faz você sofrer muito, o excesso de cuidado. E eu sempre tive, você sabe disso, Sim. Eu sempre tive muito excesso de cuidado com as pessoas. E ao invés das pessoas quererem ficar perto de mim, por eu dar tanto para elas se sentiam... Eu fui ver um vídeo, eu achei fantástico isso. Elas se sentiam em débito comigo. Então, a forma delas superarem isso era elas se afastando. Entendeu? Uau. Que código, né? Faz todo sentido. Entendeu? Então, depois disso, a Amélia tá leve. Entende? São as escolhas. Eles precisam de passar por isso. Ela precisa... Gente, eu já vivi isso, vai acontecer isso. Mas ela precisa de passar por isso. Essa foi a minha vida. A pessoa precisa de passar por esse processo. Entendeu? Então, a Amélia hoje ela é leve. Ela fala quando ela é questionada, quando perguntam, quando querem saber, quando quer algum mentoreamento, ela fala. Mas ela está reservada, ela está feliz, ela sabe que o outro precisa de crescer, que tem que ser feito da forma que ele se propõe a fazer. Eu preciso... O que é honrar a pessoa? É respeitar as pessoas, a ela ser do jeito que ela é. Eu ia chegar aí, eu ia perguntar se era isso que fazia sentido, que era isso que eu estava entendendo, sabe? Que às vezes, se você tem certas coisas que você fala que você pode matar em vez de ajudar, né? É igual quando a pessoa está em depressão, não aguentava quando... Mas por que você, gente? Não é isso que ninguém quer ouvir. Às vezes quem tá falando, às vezes você vai falar por um cuidar, achando que tá cuidando. Acha que tá cuidando. E no fundo é onde entra o que você falou. Às vezes é o excesso de cuidado. Então, assim, já é muito legal isso aí. Eu vi esses dias no seu Instagram, achei fantástico. Principalmente como a gente falou, te conheço há muitos anos. A gente falou de foco. Em nenhum momento aqui, quando você, às vezes, deixa de fazer alguma coisa, eu não entendo que você perdeu o seu foco. Que era aniversário do Cláudio, que tipo, vamos fechar a agenda e vamos pra praia? Gente, eu fiquei mas tão feliz quando eu vi aquilo. E eu queria mesmo essa oportunidade de estar com você hoje aqui para perguntar exatamente isso. Porque eu vi uma Amélia naquele post que eu não conhecia há tempos atrás. E eu vi naquele post uma leveza que eu sentia muita falta da Amélia que eu convivi. Isso. Eu era dura, né? Não, amorosa, mas... mas é isso que fala. Que, por exemplo, eu vivi o momento, a partir do momento que eu soube da doença, eu estava ali sempre acompanhando tal, tudo, e mandando tanta energia boa e orando tanto. E eu fiz questão de perguntar isso para você durante o processo, como que você via aquilo ali. E no dia que eu vi o post no dia do aniversário do Cláudio, sinceramente, eu fiquei muito feliz. E era uma das coisas assim, né, que desde o dia 20 de fevereiro, que eu tinha mandado mensagem para você pra gente conversar, que era uma das coisas que eu queria muito que essa audiência que nos assiste aqui entendesse, de que a gente às vezes se machuca, né, cura, aquilo vira uma cicatriz só para lembrar que a gente precisou de passar por aquela transformação. Aonde aquilo te levou, né? Para que o desafio serve? O desafio serve para a gente aprender. Tem duas formas, né? Você tem um desafio enorme hoje, independente de qual seja, né? Isso é uma experiência que Deus está permitido que você tenha. E se aquilo é muito doloroso para você, ali está seu propósito. O seu maior desafio que você tem na sua vida hoje, o seu propósito está ali. Então, é importante, a gente tem duas decisões, né? A mais fácil e a mais difícil. A mais difícil é sempre a melhor, sempre né? a melhor. Então, e aí você tem uma decisão. Eu vou passar por fora disso, não vou resolver isso. E aí a minha filha me ensinou isso, ela escutou isso num treinamento da Herbalife, e ela me ensinou assim, mãe, a vida é como uma escola, não se preocupe,
Se a senhora não passar por esse desafio, crescendo, aprendendo e resolvendo, você vai tomar pau e o ano que vem ele vai aparecer de novo. Você vai ficar repetindo a matéria. Você conhece pessoas, Vilce? Eu era assim. Antes dessa doença, eu era assim. Uma pessoa que trabalhava muito, com metas, conheço vários lugares, mas corrida dos ratos. Você consegue me ver assim? Eu era assim. Sim, eu consigo ver, Amélia. E aqui também é muito importante que eu falo que a gente fala com toda a audiência, tá? Eu faço questão de trazer isso realmente como um propósito, como eu te falei, que com certeza esse vídeo vai chegar em algumas pessoas que uma palavra que pode... Que a gente já sempre falou sobre isso, que eu falo que se que a gente fizer mudar a vida de uma pessoa fez todo sentido. Já valeu. Todo sentido. E às vezes as pessoas assim estão com outros problemas e olham para mim, não, mas era esse o problema? Falo que eu tive isso lá atrás, nossa, eu tenho algumas histórias e que tipo assim, cada uma tem o seu, como você falou, pega o desafio que você está vivendo agora, seja ele qual for. Eu sou do tipo de pessoa que eu não menosprezo a dor de ninguém. Porque eu passei muito por isso. E a gente sabe que tem... Ah, mas é esse o seu problema? Tipo, de falar às vezes, eu troco com você. Mas aquele problema ali para aquela pessoa às vezes é muito maior do que, isso. Né? Então, o muito bacana é você respeitar o processo do outro. Isso. Enxergar o outro como que é. Aí eu acho que a gente traz assim... Aí isso é amor. Isso é amor. Aí sim é começar, você que é muito... tem essa fé aí, amar o próximo como si mesmo. Como ele é, né? Como respeitar. Ele precisa de passar por esse processo. A forma que ele vai passar pode ser diferente da minha, mas... né? E aí você perguntou como é a Amélia hoje. Eu te falei como é a Amélia corrida, né? E a Amélia hoje é essa. Ela tem essa leveza. Quando ela quer dormir, ela dorme. Quando ela quer acordar, estou fazendo coisas novas, muito importante. Achei isso, aprendi. Esse curso que eu fiz, esse 10 em 1, eu estou fazendo de novo. A gente tem que ler um livro por semana. Você me inspira assim como você inspira muito. Quando você colocou lá que colocou 34 objetivos, eram 52, você colocou 34. E realizei todos o ano passado. Achei fantástico aquilo, achei fantástico. Eu fiz. Eu muito bacana, né? E sabe o que acontece? Dar valor às pequenas conquistas. Porque às vezes a gente quer o carro tal, não sei o quê, mas não faz o que você sugeriu aí, que é a questão do foco. Vai lá, experimenta, vivencia aquilo, traz aquilo, né? Se sinta ali. Aí eu fiz, ou seja, por que eu tô te falando isso? Para você ver que eu te conheço há 15 anos, e você, né, eu passei, como eu falei, do meu processo lá na empresa, né, Herbalife com você, e sempre inspirou. Eu me lembro do dia, exatamente do dia que você me falou da doença, como que eu fui para casa, como que eu fiquei, como que eu levei aquilo, com muito mais dureza do que você. Então, naquele momento ali, mais uma vez, você foi inspiração de que se vem o problema, a gente enfrenta o problema. Tem que enfrentar, né? Eu nunca sou a favor, porque não foi o caso ali que eu vi. Porque a gente vive tudo, né, Amélia? De algumas pessoas que simplesmente mostram sentir algo que não estão sentindo. Tô falando de mim. Tá? Nesse caso, né, dentro do meu processo, o que aconteceu? A minha ignorância me levou num lugar que eu não precisaria ter estado, no meu caso, tá? Porque eu não acreditava numa doença, achava que poderia acontecer com todo mundo, menos comigo. Então, assim, eu falo que tem duas coisas aqui, como eu te falei, a gente não tá romantizando nada, não. Eu acho que é mas a sua espiritualidade, a sua fé, o apoio da família, eu acho que é a questão de você saber que você tinha feito toda a sua parte, até você ter que parar, ter passado os 3 meses de deserto e falar, opa, e essa parte não é minha, então desapega. Sim, porque às vezes, né, você passou achando que tinha que carregar o mundo nas costas, e uma hora o boleto chega, né? Isso aí. E chegou, e você pagou. Isso aí. Pagou. Agora, essa sensação aí de que, tipo, fez há pouco o exame, tá tudo ok, 100%. Planejamento, mudou alguma coisa? Você falou que mudou a Amélia hoje, né? A Amélia hoje é leve, dorme quando quer. Isso. Como que o Cláudio falou? Ela rema, ela toca piano, tá aprendendo um monte de coisa nova. Fecha agenda, Fecha agenda. Fecha agenda. Toda sexta-feira à noite é o dia... De namorar, varandar. A gente dança, a gente toma um vinho, a gente dança. Os vizinhos ficam tudo olhando assim, gente... E quando vê que é 2 de cabelinho brinquinho, eles devem imaginar que somos doidos. Mas a gente é doido mesmo, doidinho. Mas é doido pela vida, né? Amélia, se você hoje tivesse que deixar uma mensagem, assim, para
aquela pessoa que vai estar ali, que acha que realmente não vê uma luz, não sabe como lidar com o desafio. Vamos generalizar, vamos falar, tentar uma mensagem que se fala de doença, de financeiro. Tudo, né? Tudo. Relacionamentos. Aquela pessoa que realmente... Eu não sei se você já esteve lá. Não sei se você já esteve. Porque aquela situação. Você teve uma situação de saúde. E que, tipo, teve todo o apoio, pegou e falou, peraí. Sofri, tá, viu? Senti muita dor e tudo. Não vamos romantizar. Isso, a gente conversou durante o processo. Até porque seria muito cruel também que alguém que nos assiste com as outras pessoas que passaram por isso. Que estão lá sofrendo, vão falar assim, nossa, será que... Não, acho que minha terceira vez que eu fiz a quimio foi tenso, mas ok, vai lá. Então, assim, por isso que a gente não está aqui romantizando, a gente quer falar com essas pessoas, o que essas pessoas podem fazer, no que essas pessoas podem se apegar para que fique mais leve. Ok. O que você diria? Okay. Se você estivesse diante de mim agora, eu estiver, Amélia, estou passando por isso, o que você falaria sem que é aquela história, né? Você não precisa se colocar no meu lugar. Eu vou fazer, desculpa, não vou fazer para você o que eu gostaria que fizessem comigo, porque é uma coisa que a gente aprende. Eu não sou você. Né? Eu sou sou um outro ser. Você tem que fazer comigo do jeito que você quer que eu faça, né? Do jeito que eu quero ser tratada, e não do jeito que você acha que tem que ser. E o que você fala hoje para uma pessoa que, tipo, recebe uma notícia triste, não sabe o que vai fazer com aquilo? O que você fala? Uma mensagem, assim, para você deixar, para a gente poder falar assim, a gente está cumprindo nosso legado e fazendo diferença na vida de alguém. Tá. Você usou o verbo apegar, né? Então, lá vai minha mensagem. Vou olhar para aqui para falar para vocês. Olha só, é apegar a só uma pessoa, a Deus, e a mais ninguém. A gente tem que desapegar de coisas, a gente precisa de desapegar de pessoas. Então, independente de qual é o seu problema, independente se é de relacionamento, um marido que traiu, uma esposa que traiu, doença, condição financeira, pessoas que você perdeu, independente disso, nós temos um propósito de vida. E isso está muito em voga, muito em moda, né? Propósito. Qual é o meu propósito? Eu tenho que descobrir, tem vários livros. O que do propósito? O porquê? O propósito de todos nós é sermos servos de Deus. Nós somos filhos, tudo nasce a partir do momento que eu nasci. Para mim, é a partir do momento que eu nasci. Nós somos filhos amados de Deus. Aí que nasceu o meu processo. E quando você não está aqui servindo a Ele, o que é servir a Ele? É muito leve. Gente, é tão gostoso, sabe por quê? Deus fala assim, dá o primeiro passo. Esse primeiro passo ele tem que ser na fé. Porque dá o primeiro passo, Amélia, que eu dou o segundo. Você dá o terceiro, que eu dou o quarto. Só que o primeiro passo ele é na fé. Por isso que a Vilce chegou até a me perguntar assim, você pensou sobre a morte? A morte é o final de todo mundo. Esse é meu futuro, é o seu futuro também. Entendeu? Então, qual é a dica que eu quero te falar? Se apegue a Deus. Saiba que seu propósito é servir a Ele. Como que você vai servir a Ele? Faz interiorização, faz meditação, cuida de você, isso aqui é o templo do Senhor, cuida de você através da alimentação, através de atividade física, respeitando o seu corpo, ame o próximo, ajude. Às vezes a gente acha que ajudar é dar dinheiro, não tem nada a ver com isso. E quanto mais você estiver servindo ao Senhor, mais a sua vida vai ser em abundância. Ouviu? Se você não tem ideia da abundância que eu estou vivendo na minha vida. Amém. Que abundância, inclusive a financeira, muita abundância. A partir do momento que você tira o seu apego a dinheiro, a coisas financeiras, a preocupação, a partir do momento que você despreocupa e age na fé, a sua vida transborda, porque ele fala assim, ó, na vida tereis aflições, mas eu quero te dar uma vida e uma vida em abundância. As aflições são por pouquinho tempo e é necessário para o seu crescimento, para o meu crescimento também. Mas a vida é em abundância. Esse é o conselho, a dica que eu dou para vocês. Lição de vida, que eu tinha uma frase, uma vez acho que eu falei com você, eu dizia, tenho que voltar a dizer, né, porque eu acho que
nesse espaço, nesse projeto para mim aqui, eu aprendo com certeza muito mais do que eu imaginei quando eu pensei em fazer. Realmente foi pelo propósito de levar essa conexão para as pessoas, né? E ter a oportunidade de convidar pessoas que eu conheço, que eu sei que tem uma história, que me inspiram, a inspirar outras pessoas também. Mas como que isso faz muito sentido para mim? Eu dizia que eu coloco o pé e Deus põe o chão, né? Eu já falei isso aí algumas vezes. E às vezes, diante das situações que a gente passa, fraqueja. Claro. Tem situação que às vezes a gente faz as perguntas e a gente não para ouvir e acha que está sem resposta. Porque quer agir por isso aqui, ó. Eu tô precisando voltar com umas mentorias. Por essas experiências. Amélia, assim, coração transbordando mesmo de alegria por te ver recuperada, por fazer parte desse processo aí de tantos anos, claro, de você estar fazendo parte desse projeto e te falar que sempre a gente vai estar mais conectada, acho que a gente precisa de estar mais conectadas, porque o meu projeto de vida se conecta com o seu, tá? Que às vezes eu fiz todo o treinamento, fiz tanta coisa, tem tanta história, eu não deixo de falar nunca do que eu passei com a Herbalife, né? Exatamente. Então, de repente, foi todo aquele processo para estar aqui hoje. E a gente está conectada aí com o mesmo projeto. Agora a gente vai falar em uma palavra, vamos bater um papinho de uma palavra só. Se você tivesse que me responder em uma palavra só, assim, Deus. Tudo. Família. Transbordo. Herbalife. Amor até o fim. O câncer. Aprendizado. Uau. Hoje. Feliz. Sucesso é? Ser feliz. Cláudio. Meu amor, meu amante, meu namorado. Eterno. Meu mentor, tudo. Pilar. Nossa. O fruto do amor. Se você tivesse um superpoder, se você pudesse ter um superpoder hoje, você seria? Qual seria esse superpoder? Uau. A gente tem tempo. Se eu tivesse um superpoder, qual seria o superpoder? Fazer assim, ó. Trim! E posso falar mais do que uma palavra? Pode, não. Isso aqui não, fazer não tem assim, nem ó, como. Trim! Uma fadinha na cabeça de todas as pessoas, no coração de todas as pessoas, falar assim: Deus existe, Ele é Pai, Ele te acompanha e Ele quer que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Divirta-se, vai curtir a sua vida adoidado, porque isso sim é servir a Deus, isso sim é viver seu propósito aqui e deixar um legado. Então, eu acho que esse é o superpoder, né? De você estar se propondo a transbordar, a dar o seu tempo, seu conhecimento, seu testemunho e falar em nome de Deus. Então, a gente está aqui com uma audiência hoje que com certeza merece estar ouvindo a sua história, o seu testemunho. E, gente, acho que com muita emoção, quero te agradecer. Verdade, eu que quero te agradecer. Estou sentindo muito coração, muito feliz de ver o seu caminhar, ver aonde você chegou. Tá lindo isso. Estamos chegando, né? Isso é só o começo. A gente está no caminho. Então, gente, olha, com o coração realmente transbordando de muita alegria. Quero agradecer a Amélia por mais esse bate-papo, agradecer a você que está aqui com a gente, que está nos assistindo, te convidar a se inscreverem no canal, a compartilharem esse vídeo. Com certeza existe alguém da sua família que você conhece, que você ama, que merecem estar ouvindo um pouco desse testemunho, ou muito de tudo que a Amélia falou aqui. Isso pode mudar a vida de alguém, né? Então compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixe adicionada aí as notificações, porque conteúdos assim a gente sempre vai ter aqui no Conectando. Quero agradecer a produção aqui, a Fornexus, a agência Fornexus, que a Fornexus acredita mesmo no sonho. Quando a gente tem um sonho, a gente imagina em fazer algo. Hoje o digital, a gente consegue chegar no maior número de pessoas, a gente chega na agência e eles fazem o nosso sonho se transformar em realidade. E aqui eu quis fazer realmente desse jeitinho, de trazer pessoas que eu realmente quero muito conectar esse conteúdo e te convido a conhecer um pouco mais do projeto da Fornex. Eu vou deixar aqui nas descrições todos os contatos, tá? Gratidão, porque sozinho também a gente não faz muita coisa. Então, Amor com Açúcar, Ouvindo, que são parceiros, e te convidar a ser parceiro do Conectando, tá? Obrigada.